A Casa Feego apresenta Seminário sobre o livro Sexo e Destino, de autoria do espírito André Luiz através da psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Bom, então, boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui. Vocês viram aí que nós precisamos trocar, né, o facilitador dessa noite. A Noris teve alguns contratempos, né? Mas, como eu disse, a misericórdia divina nos assiste em todos os instantes. E a Noris já saiu do hospital, está em casa, debruçou-se nos livros e fez um estudo maravilhoso para trazer todo o seu conhecimento aqui para a gente essa noite. Eu fico muito feliz, porque mais um seminário em que ela nos brinda com a profundidade dos conceitos e a leveza com que ela põe isso para a gente. Nores, muito obrigada, a palavra é sua. Tá bom, eu só queria dar uma boa noite com todo o meu coração a todo mundo. Agradecer essa amiga querida que a gente sabe que pode contar sempre, que é essa querida Cíntia e todo esse grupo. São pessoas maravilhosas desses nossos estudos que nos carregam pela vida. A gente se sente muito amparada, muito fortalecida de ter esses contatos semanais. Eu agradeço imensamente, eu estou muito grata a Deus, a Jesus, à espiritualidade, pela oportunidade que está me dando de estar aqui de novo com vocês, depois de passar por um sufoco bem grave que eu passei. Mas ainda não é a vontade dele que eu vá. Então, eu estou de volta, com muito prazer, com muita alegria no meu coração. Obrigada, viu, Cíntia? É, estamos aqui, nesse livro maravilhoso, Sexo e Destino, que nos traz tanto conhecimento, né? Como toda a obra de André Luiz. Eu gostaria de já passar para o primeiro slide, que fala sobre o nosso capítulo de hoje. Pode passar, Cíntia. Esse capítulo 11, que, na verdade, ele é um capítulo que eu primeiro achei que ele era um capítulo grande, mas ele não é um capítulo grande. Pelo que eu pude ver, ele é o maior capítulo que tem no livro. Ele é enorme. Mas ele traz todo o epílogo assim de tudo que vocês já viram e vem vendo desde agosto, não é? Nos, nos diversos capítulos que foram trazidos para nós todas as segundas-feiras. Hoje, então, para nós é o capítulo 11, e eu confesso para vocês que eu tive que fazer uma pequena, digamos, um mergulho. Tá bom, Cíntia, não tem problema, um mergulhozinho no livro para me fazer lembrar, porque este livro eu já li, já conhecia esse livro já há muito tempo. Eu uso muito esse livro como referência para várias coisas, mas eu confesso que eu fiquei muito afastada do nosso grupo, não só nos dias comuns de encontros, porque eu tenho um outro encontro no mesmo dia e às vezes conflita, mas como também esse período que eu me fui, saí daqui, já passei fora, a segunda vez esse ano que eu desapareço para ir para um hospital. Então, eu fiz esse mergulho no livro, me lembrando direitinho, comecei para fazendo esse aquecimento assim de motores nos personagens que vocês já estão cansados de saber, mas é para minha própria, para eu mesmo, minha mente se situar melhor. Então, eu comecei a ver que esse capítulo, este livro, envolve duas famílias, a família Nogueira e a família Torres. A família Nogueira ela é formada pelo Cláudio, Márcia, Marina e Marita, bem conhecidos todos de vocês. A família Torres é o Nemésio, a Beatriz e o Gilberto. A Beatriz já desencarnada, né? Ela desencarna, justamente ela é, digamos assim, o início do nosso livro é Pedro Neves, que é seu pai e que trabalha que procurou o Ministério de Auxílio de Nosso Lar para pedir socorro para poder vir ajudar a Beatriz aqui no plano
no plano físico. Ela está num caso terminal de câncer. O obsessor barra colaborador, que é Moreira, porque ele é um obsessor, um vampirizador que se transforma em um colaborador. Então, muito interessante o que se passa com Moreira e que, ao longo da nossa historinha hoje, a gente vai ver o processo de transformação deste espírito. Como benfeitores encarnados, nós contamos com, claro, tem outros nomes no livro, mas mais assim, destacadamente, Salomão e Agostinho. Salomão, que é o farmacêutico, que, se não estou enganada, lá no início, ele atendeu Marita, na noite que ela buscou comprar o veneno, que ela estava pensando em suicídio, e o Agostinho, que é colega de Cláudio no banco onde ele trabalha. Como benfeitores espirituais, nós temos Félix, como com certeza o principal, e Persília, que apareceu no final e que se identificou finalmente como mãe de Cláudio. Nós, neste capítulo 11, nós encontramos justamente uma situação. Todo mundo já sabe da história, todo mundo já ouviu o que se passou com esse grupo de pessoas, não é? Mas aonde essas pessoas estão hoje no nosso capítulo 11? Em que estágio de emocional, espiritual, mental, essas pessoas se encontram neste capítulo 11. A gente vê a Marina, a moça, a filha biológica de Cláudio e de Márcia, recolhida numa casa de saúde com sérios desequilíbrios mentais. E ainda por cima, super assediada por um enxame de espíritos necessitados de auxílio, infelizes, que se acopletam ali, ficam perturbando muito a vida dessa moça. E estes espíritos, eles ficaram com mais liberdade depois do desencarne de Beatriz, porque essa mulher era uma mulher que vivia voltada para a oração, para o amor, para a família. Então, a presença dela no lar dela com Nemésio e Gilberto era um lar carregado de bons espíritos, aonde Marina foi inserida, trazida por Nemésio para tratar dela como enfermeira, uma enfermeira que não era enfermeira, mas, quer dizer, ela foi trazida nesse sentido. Então, a gente vê que no momento do desencarne de Beatriz, esses espíritos bons que ali se vinculavam foram, não é? E a casa ficou aberta a outras influências espirituais. E Nemésio, como Nemésio está depois de tudo acontecido até agora? Você sabe que ele saiu, você sabe o que aconteceu no capítulo 10, para onde ele foi com Márcia depois do desencarne de Beatriz. Mas ele se encontra como? Ele se encontra numa situação muito dolorosa do ponto de vista emocional. Ele está muito hesitante, as palavras que traz do livro é confuso, emocionalmente instável, inquieto, com medo, e lembrando sempre de Marina, tanto em vigília como em sonho. Ele chega a pronunciar o nome de Marina quando ele realmente está, nesse momento, junto com Márcia, que é a mãe de Marina. E Márcia? Márcia é um temperamento, é uma personalidade bem egoísta, né? Ela é muito calculista, ela é ambiciosa, ela está no momento com o Nemésio não porque ela ache que ela está apaixonada por ele ou ele está apaixonado por ela, não por uma questão afetiva, mas sim porque ela tem objetivos em mente, que é o objetivo de ganhar de Nemésio a fortuna e a confiança, a posição. Então, esse é o maior, digamos assim, é o interesse focal de Marx.
E o filho Gilberto, depois de todo o acontecido, tudo que ele passou, tudo que ele vivenciou, ele está muito desequilibrado, muito desnorteado. No momento, ele esbanja dinheiro do pai, porque o pai tem muito dinheiro e ele sai para as noitadas dele, não é? Ele se sente totalmente desamparado, sem rumo, né? Ali diz no livro, uma criança sem rumo, um barco sem bússola. Ele vive em farras, vive em bebedeiras, não tem incentivo para nada e está constantemente falando em suicídio. Ele se sente derrotado, infeliz e, além de tudo, com pensamentos muito conflitantes com relação ao comportamento do pai, que ele admira muito até então. Então, a situação de Gilberto é muito triste, é muito delicada, não é? E ele está atravessando um período negro na história da vida dele. Então, em tudo isso que está acontecendo, tanto na casa dos Torres, como eu falei, Nemésio, Gilberto, Beatriz desencarna, como na casa dos Nogueira, Cláudio, com a perda, o desencarne de Marita, né? Tudo que se passou no hospital, todo o momento lindo que viveu Cláudio, seu pai, no hospital, todo o seu processo de renovação durante o período onde Marita esteve naquele coma profundo, né? Márcia, com a maneira destrambelhada, digamos assim, com que ela age, com a despreocupação, totalmente irresponsável, apenas focada na matéria. Então, toda essa confusão que acontece em volta dessas pessoas, né? Marina no hospital, como diz o livro, estava em meio à derrocada, o espírito Félix reconstruía. Félix, ele trabalha digamos, num posto de socorro no plano espiritual, ligado ao Ministério da Regeneração, se eu não me engano, ou do auxílio, mas eu acho que é Ministério da Regeneração. De qualquer maneira, é um posto de socorro que muito importante, acho que nem é nele, mas é um posto de socorro que existe no plano espiritual, muito importante, de muita utilidade, aonde Félix atua diretamente. Lá na casa de saúde, onde Marina se encontra, a gente encontra essa menina precisando de muito cuidado, de muita vigilância. E junto dela tem Moreira, que quando André chega na casa deles de Nemésio, né, encontra logo Moreira ali dirigindo um grupo de espíritos inferiores ali, infelizes, né? Em volta, enxameando em volta de Nemésio, né? E perturbando bastante a harmonia vibratória da casa. Moreira era, na verdade, o líder desse grupo de vampirizadores. Mas ele, ao longo do processo, como vocês já viram anteriormente, ele vai se modificando, vai se renovando interiormente e se encontra numa fase bem melhor, embora ainda precise de estar devidamente acompanhado. Moreira ainda não tem, digamos assim, estatura espiritual suficiente para estar tomando conta de tudo o que acontece nessa família por conta própria. André Luiz está junto, sempre ao lado dele, ele é o auxiliar, digamos assim, direto de André. Além de Moreira, tem na vida física Cláudio e Salomão, né, no plano físico, que ajudam muito com seus pensamentos, com as suas preces. Cláudio já é um homem completamente mudado na vida, Salomão já é esse espírito tão evoluído que se encontra no meio deles, né? Então, esse grupo de pessoas focada na prece e esses espíritos amigos funcionando ali e a vigilância constante também de Moreira estão ajudando muito para que
o trabalho dos médicos sobre Marina tenha muito sucesso. Então, depois de 2 meses que essa menina fica em tratamento, ela retorna para casa, né? E ela, ao chegar em casa, ela atravessa um período, logicamente, de conscientização da nova situação dela. A mãe não está mais ali, a mãe saiu porque ela está vivendo junto com o Nemésio, está fazendo um passeio, digamos, fez um passeio fora para Petrópolis e depois eles se vão para outros lugares, não é? Mas ela precisa se readaptar a essa nova consciência que ela está tendo. Ela se sente responsável por muita coisa e ela está extremamente fraca e pensando já nas dificuldades que ela vai ter como egressa de uma casa de saúde para arranjar uma colocação, para trabalhar, para preencher o tempo dela assim que ela esteja já em condições. Porque ela é uma moça forte, saudável, logo, logo ela com certeza estará novamente em condições de buscar uma ocupação profissional. Aí, rapidamente em casa, Marina, então, sofreu um processo de reabilitação moral e psicológica. E isso muito, muito, muito suportado justamente pelo carinho e pela bondade do pai dela, né? E também pela significativa mudança no ambiente familiar. A casa deles já não vivia mais como nos tempos em que Cláudio vivia entregue chegava em casa com a bebida, Márcia completamente desvinculada das suas tarefas domésticas, Marina totalmente voltada também para a materialidade. Então, a casa deles, com esse retorno de Cláudio, com essa renovação dele, durante o período que Marita ficou hospitalizada, e com a amizade também muito de Salomão, tudo foi começando a mudar no ambiente vibratório daquele lar. E isso tudo foi ajudando, então, Marina a se reabilitar rapidamente, né? Marina também aceitou muito bem a amizade de Salomão, né? Ela interessou-se logo por ele, ela começou a se interessar por um trabalho de beneficência. E quando o Cláudio sugeriu que eles estabelecessem um sistema de fazer um evangelho no lar, ela aceitou com muito carinho. E isso tudo é extremamente valoroso para que as situações vão se modificando do ponto de vista do ambiente, não é, vibratório em que essas pessoas se envolvem. Então, ele diz, conversações e leituras, tarefas e planos surgiam por flores auspiciosas que Félix, de quando em quando, vinha ver encantado, partilhando nos júbilos e orações. Então, Félix, do plano espiritual, ficava sempre em contato, estando presente em todos os momentos que eram necessários. Mas, realmente, ele estava muito satisfeito com o trabalho que André vinha realizando, né? Com o auxílio de Moreira, né? E com os efeitos benéficos dessas mudanças na personalidade, no caráter, né? De nosso companheiro Cláudio Nogueira. Aí houve, dentro disso aí tudo, se vocês forem acompanhar lá no livro, é extenso, muito extenso e muito bonito da gente ler as coisas acontecendo em todos esses bastidores, mas a gente não podia ficar muito num lugar só, porque o capítulo é longo e ia comprometer depois o tempo que a gente tem disponível aqui. Então, durante esse tempo todo, tudo isso aconteceu, Marina saiu do hospital, 6 meses já haviam se passado do tempo que Marita estava hospitalizada, né? Ou seja, da transformação de Cláudio. E ele percebe nitidamente que Marina ainda sente coisas, um amor, ou está ainda apaixonada por Gilberto.
E, e sente também, ambos veem que Gilberto precisava de ajuda, que ele estava numa situação que, se alguém não ajudasse, ele ia descambar mesmo para digamos assim, uma deterioração total, física e espiritualmente. Então, eles se sentem quase que com uma obrigação de quem está sabendo, está vivenciando, está vendo uma pessoa cair num despenhadeiro e não oferece a mão para ajudar. Então, com a aquiescência de Marina, ele convida esse menino, Gilberto, para um jantar em casa, né? E ali, nesse jantar, se desenrolam todas essas... Ele vai, né? Ele não vai bêbado, ele vai sóbrio, ele chega muito tímido, a conversação fica um pouco demorada, mas em seguida se entabulam assuntos, e ela teve um momento onde ele desabafa realmente, onde ele começa, então, ele se sentindo muito assim, acolhido, não é? Naquele ambiente tão sereno, que traz a ele tanto bem-estar, ele começa a chorar. E nesse momento, então, ele começa a falar a respeito do que seu pai havia falado para ele sobre Marina. Que Marina não, porque eles eram namorados, ele e Marina, né? Desculpa, esqueci, mas vocês sabem porque vocês vêm vindo junto comigo de outras leituras. Ele, ele, então, foram trazidos à tona nesse momento, né? E ele perdi um pouquinho, e aí ele conta para Marina, conta não, ele revela do coração dele as coisas que seu pai havia dito, que ela não era uma pessoa para ele, que ela era uma mulher devassa, que ela era uma mulher sem juízo, e coloca a Marina assim ao resto do chão, né? E ele fica muito decepcionado, porque, inclusive, ele surpreende Marina num momento meio dificultoso, junto com o próprio pai. Então, são situações muito dramáticas que acontecem em meio a esse núcleo familiar. Então, Gilberto sai e se entrega a essa vida de boêmio, né? E de autodestruição. Gilberto, então, depois de toda essa conversa lá, inclusive em que ele fala que não tinha, ele deixa claro que não teria condições dele reatar alguma coisa com Marina, porque ele estava tremendamente decepcionado. E Marina não se defende, ela fica quietinha e ela sabe que, por algum lado, de alguma forma, ela também precisava ouvir certas coisas, né? Mas ela não se defende. Agora, o fato é que ele chega em casa lembrando dela. Ele viu uma moça diferente nessa noite. Ele viu uma pessoa muito mais centrada, vestida, penteada e arrumada de uma forma muito mais serena, e ele fica bastante impressionado com aquela nova atitude que ele viu em Marina. E ele entra em casa e ele resolve andar pela casa, ir até o quarto onde ele tinha visto Marina pela última vez, e ele, nesse momento, surpreende o pai e Márcia, não é? Os dois aos beijos nesse lugar, e Nemésio não o vê, mas Márcia sim. Quando ele vê a cena, ele se afasta, não se faz presente, silenciosamente, e aí, de repente, aquilo que ele tinha sobre o pai, aquele ídolo paternal que ele tinha, começa a desmoronar. Ele começa a ver que o pai não era talvez aquilo, né? Tudo que ele pensava de probidade, digamos, moral, né?
Márcia, quando vê tudo isso, ela fica muito preocupada com ela mesma, é lógico, né? Porque ela tem interesses muito pessoais ali. Ela quer muito amenizar essa situação, então ela fica articulando uma maneira como que ela vai fazer, né, para se retratar ou se colocar numa posição menos assim, digamos, feia do que aquela que está perante o rapaz. Então ela fica pensando coisas, né? Será que eu deveria botar lenha nessa fogueira e deixar ainda Gilberto mais envenenado com relação à Marina? Será que eu aguento essa situação que eu passei e tento, através dela, reaproximar esses jovens, né? Então, ela pensa também assim, que pensando bem, ela deveria se precaver da possibilidade de Gilberto interpretá-la como sem escrúpulos, porque ela pensava no futuro próximo ser a madrasta dele. Ela queria, então, o casamento com o Nemésio. Então, ela fica articulando tudo aquilo e ela resolve ir até o quarto de Gilberto e tentar esclarecer toda essa situação. Depois, então, de cuidadosas ponderações, procurou Gilberto e confessou-se, inclusive apelando para uma mentira caridosa, porque, na verdade, ela, no momento, ela falou coisas que não eram bem o que havia acontecido, mas que ela queria eximir a filha de maiores responsabilidades nesse acontecido, né? Mas, assim, com certeza que ela, mentalmente, ela não estava, ela estava cuidando muito mesmo da pretensão de se casar com o Nemésio, né? Ela pensa primeiro nela, depois, então, ela articula coisas porque ela se sente, aliás, não é? Ela é uma mãe. Ela lembra quando Marina nasceu, os espíritos ajudam ela um pouquinho, fazem ela relembrar quando Marina era pequenininha, quando ela carregava no colo, as coisas que ela fez, as gracinhas que ela recebeu da filha, as coisas boas que aconteceram. Então, isso vem e ela vê que ela tem que fazer também alguma coisa por aquela filha que está sofrendo, que passou naquele sanatório, naquela casa de saúde, e que passou por momentos muito dificultosos. Gilberto, quando ela conta isso, ela praticamente ela fala que ela já tinha um caso com Nemésio antes de Beatriz desencarnar e que, na verdade, quem havia sugerido a vinda de Marina para a casa de Nemésio para ser enfermeira de Beatriz tinha sido ela, quando ela não deveria ter feito isso, porque ela já percebia os olhares lânguidos de Nemésio sobre a garota, então ela se coloca como responsável, como mãe responsável por muitas dessas coisas que se desencadearam depois. Gilberto ficou muito agradecido, ele começou a repensar tudo aquilo. Aquela figura paterna, infelizmente, já não tinha o mesmo padrão moral que ele imaginava, e ele acaba, então, buscando Marina. E os dois reatam essa relação. Eu deixei essa frase aí, Marina, no fim, só porque ali diz assim, Cíntia, que Félix olha de maneira muito assim, eu achei isso, veneração, com veneração para Márcia. E eu fiquei sempre achando que até o final desse capítulo ia talvez aparecer alguma coisa alguma relação muito próxima entre Márcia e Félix, mas eu não consegui descobrir ainda. Mas ele realmente, André pôde assim observar em mais de uma situação a preocupação dele muito discretamente com o sofrimento de Márcia e com a derrocada moral dessa pessoa, né? Ali, a partir disso que ele ficou sabendo, a situação dele com o pai ficou muito delicada. Não tinha mais como dar certo, até
quando ele foi atrás de seu pai na firma, porque o pai estava trabalhando para conseguir uma transferência dele para o Rio Grande do Sul, e para deixá-lo bem longe de Marina. E aí ele estava muito descontente com isso e foi pedir ao pai que não fizesse isso. Ele trabalhava com o pai na firma, ele era um bom braço para o pai. Mas o pai ficou muito incomodado e chegou, inclusive, a bater, né? Porque ele ficou, como diz ali, muito ferido no seu orgulho e em perder essa jovem, né? E ele se descontrolou e agrediu o filho e o expulsou da firma e o expulsou de sua vida também. Gilberto sai sem rumo, sem saber o que fazer, sem emprego também, já estava todo do ponto de vista estruturalmente falando, do ponto de vista emocional, ele estava todo perdido, e aí tudo ficou muito pior. Mas ele encontra-se com Cláudio, porque ele já estava frequentando a casa, ele já estava namorando oficialmente, já estava noivo já, porque eles queriam, já pretendiam até, já estavam pretendendo casamento, e Cláudio, então, conseguiu rapidamente para ele uma colocação no banco onde ele trabalhava e um lugar para ele poder ficar, digamos assim, hospedado, né? Quando ele teve conhecimento disso, Nemésio, ele ficou completamente descontrolado. E aí foi atrás de Cláudio também, no banco onde Cláudio trabalhava, e o agrediu a socos e pancadas. Então, aí a gente vê uma coisa muito interessante acontecendo, porque Cláudio ele se sentiu muito injuriado. E o que aconteceu nesse momento? Ele teve raiva e ele pensou em revidar. Então ele ficou realmente enraivecido, irado, né? E nesse momento que ele poderia estar aberto a influências não tão boas do plano espiritual, ele sente a presença de Marita. E quando ele lembra, então, do que ele tinha vivenciado no hospital. E aí ele pensa assim, aqui eu botei só as considerações dele nesse momento. Eu vou ler como está no livro. O injuriado ergueu-se disposto a revidar. Irado, contundido, referviam-lhe no peito as dores acumuladas. Tomaria desforra. O comerciante audacioso conhecer-lhe-ia o desagravo, massacrá-lo-ia naquele mesmo instante, como se achata um verme. Num átimo, contudo, ao levantar a destra para medir punhos com o adversário, sentiu o reflexo de Marita. Aquela mão pequena e fria que se elevara da morte a fim de abençoá-lo estava na dele. A menina atropelada surgia-lhe na memória como a perguntar-lhe pelos votos de melhoria. Prometera-lhe renovar-se, ser outro homem. Impossível quebrar o compromisso. Recordou-a padecente, o corpo recoberto de escaras dolorosas. Não tinha sido ele o culpado? Não fora a divina providência suficientemente compassiva, deixando que a falta de que se acusava passasse despercebida à frente dos homens? Não recebera, por acaso, o perdão da filha que amava? Que diria ela do além se também não perdoasse ao carrasco que lhe seduzira a primogênita e lhe furtara a mulher? Então, ele pensa muito sobre isso e ele pensa realmente que digamos, o que aconteceu entre ele e a filha Marita foi uma coisa gravíssima em que ninguém ficou sabendo, a não ser ele mesmo. Por isso que ele fala ali, não tinha sido ele o culpado, não fora a divina providência compassiva
deixando que a falta de que se acusava ficasse despercebida diante dos homens? Ficou, mas não ficou despercebida diante de Deus. Aí é que a gente vê que muitas vezes na nossa vida a gente vivencia coisas ou vê acontecer coisas e não entende como é que certas coisas podem passar em brancas nuvens. Como alguém pode fazer determinadas coisas e não ser punido por aquilo? Não ser punido pela justiça da terra, pela justiça humana, mas com certeza pela justiça divina não vai ser punido, mas ele terá que ressarcir, sim, o débito que ele confez ali, né? Então, quer dizer, que ele contraiu naquele momento. Então, nós nunca ficamos impunes, nós sempre vamos que responder pelos nossos atos. A nossa responsabilidade é sempre nossa, do nosso livre-arbítrio. Então, em sentindo isso, ele conseguiu se, digamos assim, se equilibrar novamente e o homem foi levado, esse Nemésio, né, foi tirado dali por outras pessoas, foi contido e nada mais grave ali aconteceu, especialmente nada mais grave aconteceu do ponto de vista moral de Cláudio, que estava num processo tão bonito de reabilitação e renovação. Depois desse escândalo, né, o que ele fez, Nemésio? Ele resolveu sair de viagem para a Europa. É coisa que quem não tem nada na cabeça, mas tem dinheiro, tá, vai fazer uma viagem para a Europa. Ficou 6 meses na Europa viajando com Márcia, né? E, e começou a se sentir muito infeliz, inclusive desde a morte de Beatriz. Ele se achava assim, ele tinha sido mal, que ele não tinha sido devidamente, como se diz, ressarcido das dificuldades dele, malogrado ele estava, né? Ele queria mudança, ele queria refazimento, mas do ponto de vista físico, do ponto de vista material. E, enquanto isso, lá no apartamento dos Nogueira, né? Como diz no livro, este lugar convertia-se em uma colmeia de paz e luz. E, em meio a essa paz e essa luz, realiza-se, então, o casamento, né, de Gilberto e Marina, né? No Almas Irmãs, esse Almas Irmãs é um posto de auxílio no plano espiritual para pessoas que têm problemas de, digamos, culpas ou débitos do ponto de vista da área sexual. E esse Almas Irmãs, então, é onde estava. Eu tenho a impressão que o Félix ele é o superintendente desse Almas Irmãs. Não deixou isso claro, né? Mas eu acredito que sim. Aí, alguns companheiros espirituais se reuniram lá em prece, né? Para poder rogar pela segurança desse casal jovem, né? Que estava assumindo naquele momento responsabilidades tão grandes, que é a responsabilidade do casamento, não é da vinda de filhos, de uma família, né? E quando eles estavam reunidos lá, André sentiu falta da presença de Marita. Por que Marita não estava ali? Até a Beatriz estava ali, que nem conhecia, não tinha, Beatriz não havia vivenciado tudo isso que aconteceu no plano físico, porque ela estava naquela situação completamente já alienada ali fisicamente. Ela já estava vivendo quase que no outro mundo, né? Então, por que Marita não estava? E aí ele foi então informado de que Marita estava sendo preparada para voltar à Terra como filha de Gilberto e Marina. Então, eu me perguntei quando eu li isso aí, puxa vida, 6 meses se passaram, né? Entre tudo que aconteceu e mais ou menos esses novos acontecimentos. E ela já estava sendo preparada para reencarnar. Por que tão rápido, né? A gente sempre sabe que a reencarnação, ela às vezes demora anos, pode até demorar séculos, né? E por que que no caso dela foi tão rapidamente ela estava retornando? Vamos passar para o próximo, que o próximo vai nos explicar.
Marita, em vida, não lograra desposar Gilberto por causa de Marina, né? Marina foi o pivô da separação de Marita e Gilberto. Mas, mesmo assim, ela voltaria a viver entre os dois, mas aí na condição de filha, porque isso ia dar oportunidade aos sofridos grupos, né, ou ao grupo Nogueira Torres, das duas famílias, o tempo que eles precisavam para o devido aproveitamento de recursos valiosos, palavras que estão no livro. Então, quer dizer, era importante o retorno de Marita agora, como uma ponte, digamos assim, que oportunizaria a quebra dessas amarras, não é? Fazendo com que essas pessoas consigam entrar num acordo e a espiritualidade busca o objetivo maior é que a gente se melhore, não é? Então, Marita ali, ó, depois de 11, nem é 6, é um pouco mais, mas depois de 11 meses de internação em um parque de repouso, Marita seria trazida em visita à Terra para que, revendo lugares e pessoas queridos, pudesse aguçar sua vontade de retornar à carne. Ela ainda não sabe que Gilberto está casado com Marina. Gilberto ainda é o ponto-chave das lembranças dela. Ela ainda é tremendamente apaixonada por Gilberto. Então, é importante que ela volte à Terra, que ela reveja as coisas das quais ela se lembra com prazer, com gosto, com emoção, mas que ela não saiba ainda que ele está, para ela no sentido de prejudicar digamos, a disposição dela de voltar ao planeta, inclusive como filha de Gilberto e de Marina. Então, ali diz assim: compreendendo-se que Gilberto lhe constituiria o tema central das compensações emotivas, Félix destacava que todos os cuidados da ocasião da visita deveriam concentrar-se no Gilberto. Assim, seria necessário que Marita o surpreendesse a sós, ignorando-lhe o matrimônio. No momento, a espiritualidade é muito cuidadosa com esses detalhes para evitar que desencadear determinadas situações que poderiam provocar novos conflitos, né? E assim se faz. Então, quando esse Nogueira, Cláudio Nogueira, né, estava cochilando lá na casa dele, recostado, descansando, ele sonhou com Marita. E ele teve o aviso neste sonho que Marita voltaria, né, à Terra como neta dele, né, como filha de Gilberto e de Marina, sua filha. Então, ele diz uma prece muito bonita nesse momento. Ele diz assim: Senhor, esta é a filha querida que me ensinaste a amar com pureza. Ela quer retornar ao mundo para junto de nós. Mestre, dá-lhe com a tua infinita bondade uma nova existência, um corpo novo. Senhor, tu sabes que ela perdeu os sonhos de criança por minha causa. Se é possível, amado Jesus, permite agora que lhe dê a minha vida. Senhor, deixa que eu ofereça à filha de minha alma tudo o que eu tenho. Ó Jesus, Jesus. Então, assim, emocionado, ele acordou desse sonho, chorando muito, não é? Porque ele teve a presença muito próxima da filha querida dele naquele momento do sonho. Agora nós já vamos, então, entrar no capítulo 12. Nesse capítulo 12, é um capítulo já que vai começar... Vamos seguir devagarzinho. Marina, então, nesse momento do capítulo 12, ela já estava grávida. Ela estava no 5º mês de gestação, né? E ela, em companhia desse pai amoroso e desse marido maravilhoso e de Dona Justa. Dona Justa era uma serviçal antiga que Márcia já tinha descartado há muito tempo, porque achou que ela estava incomodando e dispensou ela, né? Mas Marina buscou-a de volta, então ela agora era a governanta da casa
e fazia, às vezes, da mãe que Marina sentia falta, né? Nos momentos, às vezes, de pegar uma conversa afetiva, uma ideia, um conselho, né? Então, a frase bonita que eu achei ali, que até botei entre aspas, diz assim: o passado palpitava naquele trato de ventura, como a raiz parcialmente enferma, escondida no solo, sustentando embora o tronco florido. Então, embora a família estivesse feliz, fosse realmente uma árvore florida, a raiz ainda estava danificada. Era preciso que essa raiz se fortalecesse, porque uma árvore forte é a árvore que tem as raízes fortes. É importante que a raiz é a sustentação realmente da árvore no solo. Então, após muita insistência do pai, sim, então, mas Marina, ela estava, de repente, ela começou a ficar muito triste. De repente, as coisas não estavam mais acontecendo dentro daquele ambiente, daquele lar, da maneira como vinham acontecendo antes, né? E ninguém atinava as razões, porque de saúde ela estava bem, a gravidez estava indo tudo bem, mas de repente ela começou a esmorecer e a ficar muito triste. Cláudio insistiu muito, muito para saber o que é, e finalmente, então, ela entrega uma carta que ela havia recebido de Nemésio, participando do retorno deles ao Rio de Janeiro, dele e de Márcia, né, que estavam chegando da Europa. E essa carta era bastante assim perturbadora. A carta dizia assim: ele fazia juros de amor eterno, afirmando que olha só, que jamais a consideraria sua nora, e lhe indicando os meios mais fáceis de providenciar a separação. Ele queria que ela procurasse o desquite, até na época diz desquite, porque nem tinha divórcio, era o desquite, que ele conhecia pessoas importantes no fórum que poderiam ajudá-la, né? Diz assim, como é que diz, advogados que poderiam ajudá-la no processo, né? Porque ela tinha que se livrar daquele que ele chama de tonto, espantalho, que era o próprio filho. Quer dizer, uma pessoa totalmente, né, desbitolada da cabeça, Nemésio, né? Ele, inclusive, ele se desculpava por ter deixado. Quando ele viu Marina internada lá do manicômio, né, ele se mandou para a Europa. Ele não quis saber de proporcionar para ela, talvez, um conforto maior de alguma forma, se sentir um pouco, pelo menos, responsável pelo que estava acontecendo. Ele tirou o time dele, se foi para a Europa e lá ficou 6 meses. A coisa não funcionou, ele começou a ficar angustiado, volta ao Brasil com todo aquele ímpeto e começa a atormentar a vida da moça novamente, né? Então, a primeira parte da carta era assim, mais tranquila, mas as últimas partes ele ficava até irreverente. Ele puxava assuntos que fugiam totalmente ao aconselhável, né? E assim, ele se acusava de desajustado e saudoso. Ele queria um encontro. Caso ela o desapontasse, olha só, ele não vacilaria entre a felicidade com ela e o suicídio. Que escolhesse, ela que escolhesse. O destino dele estava nas mãos dela. Inclusive, ele coloca a menina numa posição extremamente difícil, complicada para ela, porque ela pensa: meu Deus, será que eu vou ser responsável pelo suicídio de alguém? Não é? Então, Nemésio realmente estava bastante desequilibrado, já mostrava sinais bastante graves de desequilíbrio aí. Preocupado no dia seguinte, Cláudio leu aquilo, ficou preocupadíssimo, né? Foi se informar primeiro por onde andava Nemésio e descobriu que sim, que eles tinham chegado. Mas descobriu também que a firma de Nemésio estava assim muito periclitante a situação. A situação era muito delicada, muitos débitos, negócios mal feitos, tudo andando solto com a ausência do filho que não estava mais lá, ele pela Europa. Ele teve que vender, ele tinha muitos imóveis, ele teve que começar a vender seus imóveis.
ele começou a ficar mal de dinheiro. E o que aconteceu com a Márcia? Quando ela percebeu que a coisa estava desgringolando financeiramente, ela larga Nemésio e vai abrir diz que ia abrir um restaurante com uma amiga. E Márcia sai de cena. Fecha-se o pano para Márcia, né? Depois de saber dessa história toda, Nogueira, então, foi à Casa de Torres. Ele foi lá no intuito de, apesar de ele ter levado aquela tremenda surra no banco, ele abriu mão de tudo e foi lá conversar com ele, ver se ele se conscientizava, não é, da situação que ele estava promovendo ali, que era tremendamente prejudicial para o próprio filho dele. Mas ele não aceitou receber o Cláudio, né? Ele mandou alguém na porta negar totalmente a entrada dele, barrar a entrada dele na casa. E essas cartas, elas continuaram a chegar para a Marina. Mas o que Cláudio então começou a fazer? Para evitar que a menina ficasse muito nervosa, falou para ela: não preocupa, que eu já consegui resolver, mas ele não tinha conseguido resolver nada, mas ele começa a interceptar as cartas e queimá-las. E também, para ele ficar mais tranquilo, ele conseguiu uma licença de 6 meses para ficar junto da filha. Cláudio ia percebendo que em cada carta, cada carta denunciava o agravamento do estado de saúde de Nemésio, não é? Esse estado de loucura e de obsessão. Ele estava assediado por um enxame, não é? Como um enxame de moscas no monturo, digamos assim. Era ele envolvido com aquelas influências do baixo astral, né? E ele, Cláudio, não conseguia saber o que poderia fazer, a não ser de manter, sempre que firmes dentro de casa, na oração, não é? Na confiança de que as coisas haveriam de tomar um rumo, mas assim, se sentindo bastante pés e mãos atados, porque a filha é grávida, uma gravidez em andamento, e o rapaz, filho desse homem, que o tratava de paspalho, de tonto, de espantalho, um homem que não tinha o menor respeito pelo próprio filho. Ele notava que a letra, a caligrafia, muito modificada, configurando insultos, e revelava o quê? A superexcitação, uma fronteira já às beiras da loucura. Ele comunicava à Marina que vira ela na praia, porque ela está passeando todos os dias com o pai, que o médico recomendou ela dar um caminho, uma caminhada, né? E ela então começou a sair de casa, a mostrar a cara na rua, né? E Nemésio viu. E quando Nemésio a viu grávida, aí a coisa então ficou muito pior, né? E então ele pedia que Marina finalmente, em companhia daquele pai, que era o Cláudio, que criava para ele pejorativos e ofensas, e verificara que ela, afinal, se engravidara contra as ordens que ele lhe ditara em observações anteriores. Então, com certeza, nas cartas anteriores, ele falava isso, para ela não correr esse risco, porque ela ia se dar mal, né? E aí ela sai, né? Mas no momento em que ela começa a sair e a se mostrar na rua, foi quando ele viu, desse momento para frente, as alterações mais graves começaram a acontecer nas cartas. Ele começou a ficar cada vez pior. Faltava tudo para Cláudio, né? Desculpa, para Nemésio. Ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais amigos. A única coisa que ele tinha era a casa dele hipotecada ainda, que em vias de perder também. Ele esperava, ele dizia que esperava por Marina, né? Mas se eles estivessem juntos, ele se sentiria muito mais forte para tentar se reerguer. Mas a gravidez desiludira ele totalmente, então queria cometer suicídio mesmo, ele ia colocar uma bala na cabeça. Ele se despedia dela e se despedia do mundo com repugnância.
que visse nos borrões frequentes daquelas páginas com que encerrava a existência as marcas das lágrimas que chorava, lágrimas de revolta, desprezo e repulsa. Finalizava alinhando obscenidades e informando estar assinando o nome pela última vez. Quando chegou essa carta, que Cláudio interceptou, né? E Cláudio ficou muito preocupado. Ficou preocupado com a sanidade desse homem e com o que poderia vir a acontecer, né? Mas ele, então, e não sabia o que fazer, né? E ele começou, então, a pedir a Jesus, né? Como ele sempre fazia, ele só podia ter isso. Então, começou a pedir a Jesus e aos Espíritos por esse adversário, que os mensageiros do Cristo se apiedassem dele. Se ainda estivesse no corpo, se Nemésio não tivesse cometido esse ato insano, que eles lhe acendessem um socorro para que ele não resvalasse na deserção. E se houvesse já feito, não é? Que fosse bafejado pela proteção dos emissários divinos. Era tudo o que Cláudio se sentia apto a fazer. Mas 4 dias depois dessa carta foi quando aconteceu o atropelamento de Cláudio. Ele estava voltando ou indo, né, para a praia com Marina, né, no final do dia, já anoitecendo, noitinha ainda muito assim, começando a noite, e de repente surgiu aquele carro que acelerou por cima, e ele, para defender a filha, ele conseguiu tirá-la do caminho, mas o carro o colheu terrivelmente e ele caiu quase que semi-morto na avenida, em frente à praia. Aí os espíritos viram, né, que ele estava na direção. É muito bonita essa frasezinha, por isso que eu botei aí. Eu queria tanto uma coisa que tivesse umas estrelinhas, mas não achei. Não tive tempo. Eu gosto de botar umas figurinhas. Enquanto Persília, em lágrimas, aí vem Persília de novo, aquela Persília que eu falei que aparece. Cláudio Moreira e eu procurávamos fortificá-lo aplicando recursos magnéticos. Então, Persília estava com ele ali, cuidando dele, não é? E Moreira e André tentando dar passes nele, fortalecendo ele magneticamente. E tem uma frase dos pensamentos de Cláudio nesse momento que é muito bonito, que diz assim: novembro, 2 anos haviam transcorrido sob o acidente de Marita. Ela tombara perto do mar, ele também. Contemplou o céu e recordou que a filha caíra quando as estrelas se apagavam. Ele, quando as estrelas se acendiam. Porque Marita foi de manhã cedo, né? Que ela acordou na beira da praia, completamente tonta, foi atravessar a rua. Ela, na verdade, ela não suicidou. Ela foi atravessar a rua e o carro, completamente desorientada, e o carro acolheu, né? E ele agora no anoitecer, com as estrelas se acendendo, ele no mesmo asfalto ali da praia, né, do Flamengo, atropelado por um carro. E ele pensou naquele momento que ele queria tanto viver, porque ele queria tanto, ele estava aguardando com tanta ternura essa criancinha que ia nascer, porque ele sabia que essa criança era a Marita que estava nascendo de volta. Então, nesse momento, ele queria viver, mas foi então que Cláudio reconheceu-se visitado por Marita e lembrou-se das palavras da prece que formulara quando com ela sonhara. E ele lembrou dessas palavras: Senhor, tu sabes que ela perdeu os sonhos de criança por minha causa. Se é possível, amado Jesus, permite agora que eu lhe dê a minha vida. Senhor, deixa que eu ofereça à filha de minha alma tudo o que tem. Foi o que veio nele. Em vez de pedir para viver e ver o nascimento da criança, ele ofereceu a vida dele, não é? Em homenagem, em troca à vinda daquele espírito como filha de Gilberto e Marina e sua netinha. Acreditava ele, com certeza, que Marina e Marita se achavam juntas, e era verdade. Marina, a mãe,
Marita, o espíritozinho já vinculado àquele período de gestação daquele feto. Por que não dar alegremente a vida para que a filhinha prematuramente desencarnada por culpa dele viesse a refazer a existência? Por que não agradecer ao Senhor o bendito instante em que pudera proteger Marina contra o carro homicida? Não seria aquela hora para ele, espírito endividado, a maior manifestação da bondade de Deus? Impelira a filha para a morte, incriminara-se sem que a justiça da terra lhe infligisse punições. Ele pensou de novo que aquilo que ele fez pela justiça da terra ficou impune. Ninguém sabia daquela coisa que ele artimanhou, daquele plano diabólico que ele, com influência daqueles espíritos maléficos, ele teve para enganar aquela menina ainda tão jovem e tão ingênua ainda, Marita, né? Se lhe competia resgatar o débito assumido apenas em outras existências por vindouras, por que não iniciar ali mesmo, entre os desconhecidos que Marita igualmente fora constrangida a defrontar? Então, ele se vê como Marita se viu naquele asfalto rodeada de rostos estranhos à beira da morte, né? E nesse momento em que ele se conscientiza realmente de tudo isso, soberana tranquilidade se lhe instalou no espírito. Dentro da ambulância, aí fala Persília de novo. Persília o aconchegava de encontro ao colo e desfazia-se em pranto copioso. Moreira e André nos inquietavam ao vê-la desse jeito. Então, ela falou assim: irmãos, perdoai-me a comoção excessiva. Cláudio é meu filho. Não choro de dor ao ver-lhe o corpo caído, mas sim de alegria por abraçar-lhe o espírito levantado. Choro, irmãos, ao reconhecer que eu, mulher prostituída no mundo, hoje em serviço de minha regeneração, depois de provas árduas, posso aproximar-me do filho que Deus me confiou, a fim de pedir-lhe perdão pelos maus exemplos que lhe dei. Diante daquele testemunho de humildade, Moreira e eu, e André, né? Eu esqueci de o Helder, baixaram a fronte envergonhados. Por quê? Porque realmente eles se deram por conta da humildade daquela mulher de se reconhecer devedora, não é? Isso é uma das bem-aventuranças, não é? Bem-aventurados os humildes, os pobres em espírito, aqueles que se reconhecem ainda tão necessitados da bondade divina, tão necessitados de melhoria, né? Tão necessitados ainda da presença de Deus. Então, eles se sentiram até envergonhados diante daquela grandeza. Félix inteirou-nos de que Nogueira se achava prestes a desligar-se do corpo. Nenhuma providência humana conseguiria sustar a hemorragia interna em efusão crescente. Contudo, a gente vê isso aí, gente, aqueles momentos da morte, onde uma pessoa que está muito mal, que está terminal, tem aqueles momentos de lucidez, né? Félix redobrou esforços ali para conseguir sustar aquele fluxo hemorrágico, para que ele pudesse ainda ficar um pouquinho por ali, né? E junto com o auxílio do médico, ele conseguiu. E Cláudio conseguiu melhorar um pouquinho. Foi quando ele viu Gilberto e Marina entrando. E, em seguida, verificou a chegada de Salomão. Ele ficou muito alegre, reanimado, e olhou para a filha e falou, né, que talvez fosse melhor aí ele efetuar a grande viagem para um tratamento mais amplo. Estava na hora que ele estava indo fazer essa passagem, né? Marina ficou muito triste, mas, ao mesmo tempo, conformada. Gilberto, porque Gilberto e eles tinham feito uma aposta, né? Assim, brincando. O Gilberto dizia que era um menino, a criança, e ele dizia que era uma menina, né? Aí Gilberto diz assim: meu sogro, como quer o senhor largar-nos assim e seu neto? E ele fala: minha neta, um espírita não aposta, mas se eu tiver vantagem na teima, peço uma coisa:
peço para que a menina tenha o nome de Marita. Prometam. Gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, necessários. Na próxima semana, nós vamos ver, então, os 2 últimos capítulos, né, pela Gabriela, na semana que vem. A gente te aguarda, Gabriela.